Olá, amigos, nós estamos começando mais um IBNcast da Igreja Batista das Nações. E para vocês, esse é um IBNcast bônus, onde estaremos tratando um assunto muito bacana, ok? Roda a vinheta. Eu quero apresentar para vocês aqui, deixa eu bater aqui nesse negócio aqui, mas quero apresentar para vocês aqui a mesa, né? Aqui está o pastor Marlon. Bom dia, boa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor José Carlos. Bom dia, boa tarde e boa noite, porque você pode escolher um desses horários para nos assistir. E quero apresentar também hoje aqui, pela primeira vez aqui no IBNcast, a pastora Nil, minha esposa abençoada. Amém? Amém. Tudo bem com vocês? Espero poder contribuir com essa mesa aqui abençoada. Então, o nosso assunto é ansiedade, né? No tempo que nós estamos vivendo, muita gente tem ficado ansiosa, às vezes até num grau elevado. Tá? Então está aqui o pastor Marlon, o pastor José Carlos, a pastora Nil aqui, que aí tem aí uma expertise aí na questão de ansiedade e vão estar compartilhando com a gente aqui. E eu vou estar fazendo aqui as boas perguntas para eles responderem aqui nesse tempo que ficarmos aqui, tá bom? Vamos lá, o que vocês querem compartilhar com a gente aí sobre ansiedade? Quem se dispõe aí a começar aí a esse bate-papo? Eu vou me atrever a iniciar. Infelizmente, nós somos, ou estamos, né, entre o povo mais ansioso do mundo. Tem uma pesquisa aí desde 2017 que diz que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. E nós estamos inclusos, né, porque nós vivemos a tribulação em todos os sentidos, né? Infelizmente, tribulação política, econômica, enfim. E isso nos traz uma ansiedade. Nós discutimos aqui antes à mesa do presente e do futuro, e às vezes nós imaginamos coisas ruins que vão acontecer, que jamais acontecerão. Mas por esta tribulação que nós estamos passando, por essas incertezas, você começa a pensar lá na frente, enquanto poderia se deter mais no hoje. Mas o Brasil, infelizmente, é um povo ansioso, e eu faço parte deste povo. E gosto de ser brasileiro, né? Eu acho assim, que talvez o povo brasileiro seja o povo mais ansioso, mas a ansiedade, na verdade, está no coração do homem, né? Sim. O homem, ele carrega isso, né? E a Bíblia vai falar bastante a respeito desse assunto. E eu queria deixar assim, iniciando aqui, a questão da ansiedade. É pecado ou ansiedade não é pecado? Tá? Assim, na minha concepção, a ansiedade, ela pode ser pecaminosa, como pode não ser pecado também. Tá? Não vou me aprofundar aqui, mas andar em ansiedade, isso é pecado. Mas uma ansiedade momentânea é natural no ser humano. Né? Porque a ansiedade, nós, principalmente, né, dentro da igreja, a gente fala, será que a ansiedade é falta de fé, então? Será que eu não tenho fé para descansar no controle de Deus? E como o pastor Valmir falou, a ansiedade para o ser humano é normal. Um nível de ansiedade, a ansiedade até te protege, te faz se preparar para uma prova, igual o pastor fez. Te faz se preparar. A ansiedade, não, vou lá, vou estudar mais. Isso é bom. O problema é esse nível de ansiedade que influi depois quimicamente no seu cérebro. Não você controlar ele, mas a ansiedade te controlar. Aonde começa a entrar a dificuldade da vida de uma pessoa. E talvez esse nível pecaminoso também, que você começa a tomar atitudes que não são bons para você, né? Porque todos nós vamos ser afetados por vários sentimentos na nossa vida, né? Porque a nossa natureza é caída, né? Nós viemos de Adão, então a nossa natureza é caída. Então nós teremos sentimentos, todos eles. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu era nova convertida, quando eu vi o pastor Edson Queiroz, na primeira igreja Batista de Santo André, né? Foi lá que eu me converti, glória a Deus por isso. E eu me lembro quando ele explicou sobre tentação. Né? Eu era uma nova convertida e ele explicou de uma maneira que ficou claro
Porque logicamente, ainda mais um novo convertido, cheio de tentações, tendo que sair, né, de todos aqueles pecados do passado, da vida, né, do sistema deste mundo. E quando ele explicou que você ser tentado não é pecado. A questão é você dar continuidade àquele sentimento, né? E aí nós temos aqui vários textos que falam sobre isso, né? É dar à luz, né? Aquela tentação, né? E dar continuidade àquilo. É a mesma coisa. Isso me deu um alívio muito grande, né? Que eu entendi, não, eu posso, se eu não cair naquela tentação, naquele pecado, então eu não pequei, eu fui só tentada aqui na minha mente. Então é a mesma coisa, eu entendo que é a mesma coisa também com os outros sentimentos, a ansiedade e todos os outros sentimentos que nós vamos ter nesse corpo caído que a gente é, nessa alma caída que necessita do Senhor todo o tempo. Então, a questão é o que eu faço? A ansiedade, quando ela vem, eu preciso tratar que ela não aumente, que ela não tenha uma continuidade, assim como qualquer tentação do pecado. Eu entendo isso, né? Então, a questão é se ela dá continuidade, aí é onde muitas outras coisas podem vir junto, né, disso. Mas se eu entendo como trabalhar isso, algumas dessas virão mesmo, né? Como para fazer a prova, eu estaria também nervosa da mesma maneira. Então, mas aí controlar, né? Por exemplo, quando a ansiedade já é um problema grave, a gente já atendeu pessoas que era tão grave, tão forte, porque já tinha um histórico de outras, né, problemas, que a pessoa não conseguia escrever na frente de alguém. Será que a ansiedade ela não tem a ver também com medo? Tem. Eu posso dizer que é um versículo que nós lemos, observamos e praticamos de certa forma o medo. Porque Jó disse, o medo que eu tinha me sobreveio. Eu me lembro que há uns talvez 10, 15 anos atrás, eu passei por uma fase muito ansiosa. Eu fiquei muito ansioso e foi o que aconteceu. Não era problema financeiro, mas que era medo de perder e você passar por dificuldades. Você acredita nisso? Sim, Claro. E sim. eu acredito porque eu tenho um amigo. Aliás, vou mandar um abraço para você. Aqui. Meu amigo Ricardo, lá de Mauá, é um jovem que nós andamos, dei estudo bíblico para ele. A gente tem uma amizade muito antiga, desde o pai dele, o seu Damião, né, já falecido. E ele. Damião é o nome do meu pai. Damião é seu pai. Olha. Né? Damião Meu irmão tá também. vendo? É, do irmão também. Então vocês, de repente, são parentes. E ele, depois eu vou falar do que aconteceu comigo, mas eu vou falar do que aconteceu com ele. Ele falou que ele tinha uma loja muito legal, bem estruturada, mas o medo dele era perder. Ele achava que não ia ter mais clientes, que ia faltar dinheiro para pagar contas. E nós vamos ficando ansiosos por isso. E, infelizmente, quando você acumula essa carga negativa, acontece. Não tem jeito, né? Da mesma maneira, você praticar os seus pensamentos positivos vai acontecer também. Bom ou ruim, mas acontece. E o inverso é verdadeiro. E no meu caso, eu comecei a ter essa ansiedade, eu começava a tremer e começou a dar tosse. Eu achava que era psicológico, mas não era. E foi agravando tanto que eu começava, o coração acelerava e eu cada vez mais tossia. Aí eu fui no médico, ele falou, vamos fazer um exame do coração, né? Rapidamente, lá fizemos. E eu fiquei sentado lá na recepção, preocupado, ansioso, lógico, né, para saber, né? Acho que aumentou. Aí o médico me viu, nem entrei na sala dele e falou, vem cá, senhor José Carlos. Aí ele mostrou, olha, seu coração tá ótimo. Sabe o que acontece? Você tá ansioso. Quando ele falou aquilo, foi um banho. Sabe aquele banho, quando você tá muito cansado, você Tira toma um aquele peso, banho? né? Tirou aquele peso. Sim. Falei, nossa, meu Deus, ansiedade mata. Eu estava muito ansioso de algo que poderia eventualmente acontecer, né? A ansiedade, comentando você aqui, a ansiedade é o seguinte, ela tem a ver, a gente vai ver depois, né, que é preocupação com o futuro, antecipadamente, e também preocupação com o desempenho. Mas às vezes ela vem sem você perceber isso, você na verdade não está percebendo, você não está nem pensando nisso, que você falou de umas situações aí, e eu me lembro agora de uma situação bem interessante, que a gente vai conversando, a gente vai lembrando das coisas, né?
Aí eu saí do microfone aqui, né, Natan? Eu me lembrei aqui, eu trabalhava na COFAP, e aí o que acontece? A minha mãe, ela faleceu, né? E eu me lembro quando ela estava doente, ela estava ali no hospital, né? Eu fui vê-la, e ali na UTI, né? Você não podia nem entrar, na verdade, você só viu o olho da pessoa, até hoje eu me lembro. Aí quando eu fiquei sabendo que ela faleceu, eu saí assim caminhando, né? Não estava doido não, sabe? Tava doido não, mas você sai assim, você quer espairecer, né? Você quer, sei lá, quer andar um pouquinho. Passei, avisei meu primo, pediu para entrar, falei, não vou entrar. E saí andando. Só que depois, quando eu voltei ao trabalho, na COFAP, eu fui ao médico ali. Porque eu estava muito preocupado com a minha respiração. Eu falei, ó, eu tô com um problema. A gente ficou ofegante, né? Eu tô A com um hiperventilação problema começa a e faltar. tal, né? E assim, eu não tô conseguindo respirar direito, não tá legal, né? E o médico, ele fez o seguinte, ele começou a fazer algumas perguntas para mim. Começou a fazer algumas perguntas e tal, e pá. Aí até que ele chegou no ponto que eu disse que minha mãe havia falecido e a minha mãe teve insuficiência respiratória também, né? Aí ele conversou mais um pouco comigo e disse assim, olha, eu nem lembro se ele passou remédio agora ou não, mas ele disse claramente, né? Falou assim, ó, você está com uma ansiedade, né? Você está pela situação que você passou, mas isso aí vai ficar tranquilo, você vai ficar bem e tal. Na época eu nem pensava nessa questão de ansiedade, né? Mas eu não estava pensando, eu estou ansioso, eu vou ficar assim, não. E eu estou preocupado com alguma coisa, estava preocupado, não, né? Mas acho que a preocupação ficou lá dentro sem você perceber. Sim. Né? Isso, como eu falei, é natural do homem. O problema é quando se torna um TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E eu, vendo algumas coisas sobre, eu achei muito legal o exemplo que um médico também deu, não é esse Coneglian, que é muito bom também. Ele falou assim, imagina um alarme de um carro, somos nós. Se esse carro for invadido, o alarme vai despertar, que é a ansiedade natural. Ele está ali para uma situação, o alarme vai... O problema é quando esse alarme está desregulado. Passa um passarinho distante e ele começa a alarmar sem você ter controle. Isso também, quando a ansiedade começa a despertar sem um real perigo, aí você tem que entrar num tratamento mais químico, porque libera cortisol, Sim. libera noradrenalina, que você não tem controle. Essa respiração é hiperventilação, você não Sim. tem controle. E você não queria ficar, mas ficou. Como a Roseli, eu achei muito interessante. Ela falou que é um ser que está dentro de nós que a gente não tem controle isso. Então a importância é, mais uma vez, é não ser controlado pela ansiedade. Aí entra aquela pergunta, né? Tudo bem, pode ser pecaminoso, mas quando entra na parte química, é pecado? Que você não tem esse controle? É isso que talvez gera muita dúvida em nós, né? Porque o medo, por exemplo, ele tem os seus dois lados, né? O lado saudável Protetivo, né? e o lado... Porque é o lado necessário. O lado saudável é o necessário. Por exemplo, quando uma criança, você diz, não atravesse a rua porque um carro pode passar e te pegar. É a verdade. Então, vamos dizer, entre aspas, é um medo que você põe na criança, mas é para proteção dela, né? Um problema. Agora, aí existem alguns medos que nem, a gente vai ter o quê? Uma preocupação com o futuro. Eu quero deixar algo para os meus filhos, ou o meu trabalho, né? Como que será o meu trabalho se acontecer isso ou aquilo? Agora, a questão é quando esse medo vai virando uma... Por isso que se chama preocupação, porque é uma preocupação. Você preocupa a mente, quer dizer, ocupa a mente antecipadamente daquilo que não era necessário, daquilo que não era... eu quase me preocupei agora que você ia derrubar o seu copo aqui. Então, é se preocupar por aquilo que vai além do seu alcance. Então, aí... E do controle, né? Do Você não vai- controle. Porque né? 84% nessa pesquisa diz que 84% daquilo que você se preocupa nunca vai acontecer. Então,
É porque a Bíblia vai falar muito sobre isso aqui, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está ensinando aqui assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quais são as preocupações da vida? Né? Preocupações da vida. O que você vai comer, o que você vai vestir, né? E são preocupações futuras, né? Você fica preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mas o que vai acontecer amanhã, o amanhã pertence ao Senhor, né? Deus, ele resolve, Deus, ele age, Deus, ele providencia as coisas, mas é na hora certa, é no dia. A ansiedade é você ficar preocupado com as coisas daquele dia. Você precisa resolver as coisas daquele dia. O outro dia é um outro dia. O amanhã trará os seus cuidados, né? Mas a gente começa a preocupar-se com o futuro. O que eu vou comprar? O que eu vou comer? Cara, se preocupa com o dia de hoje. O dia de hoje vai ser resolvido. O dia de amanhã é um outro dia, né? Essa questão é importante, porque quando eu começo a me preocupar muito com o amanhã, e talvez até seja necessário, né? Mas quando isso começa a tirar seu sono, começa a atrapalhar sua vida, isso é ruim. Sim. Porque se eu não durmo bem à noite, daí que eu não vou resolver. Eu tenho uma experiência lá em casa, né? Infelizmente, eu sou um pouco preocupado e ansioso. A minha irmã Vera é muito. E a minha irmã Cida é nada. E é muito engraçado. Porque, fleumática. ela só vive sorrindo. Temperamento influi tá muito. bom, Graças tem a as Deus. neuras? Tem. Tem as neuras, mas ela convive bem com isso. E a minha irmã Vera, não, ela não consegue dormir. Ela é muito, muito preocupada. E minha irmã, uns meses atrás, disse, olha, não adianta nada. Eu vou ficar muito preocupado, não durmo e também não resolvo a questão. Então é melhor eu dormir e quando eu acordar eu tento resolver a questão, que é possível resolver. E o contrário não, você não vai passar a noite acordado, depois no outro dia está muito mal, né? E isso nos leva realmente a essa preocupação. E às vezes acontece comigo também. Mas ultimamente não, graças a Deus eu tenho conseguido dormir tranquilamente. E no dia seguinte você vê o que pode ser feito, né? E normalmente dá certo. Me lembro de uma frase de um irmão aqui da nossa igreja que ele disse que estava fazendo negócios e estava muito difícil, mas no último segundo Deus deu a resposta. Então eu peguei isso para mim, que às vezes no último segundo Deus vai te honrar, não vai deixar você passar envergonhado, seja em qualquer assunto que for, né? Seja financeiro, emocional, familiar, mas Deus está cuidando de você. Mas nós temos que confiar. Assim, que Deus ele cuida, às vezes na nossa mente já está isso. A gente sabe isso na mente, né? Mas o problema é o seguinte, que às vezes é esse período até Deus resolver essa questão. Então, que daí talvez a gente estraga o Como plano é que de você Deus. age, entendeu? A questão é o tempo da espera, O negócio é falar. Outro negócio é fazer, irmão. Sim, claro. Você entendeu? Porque a dificuldade é esse período, você realmente descansar, entendeu? A gente tá vindo no carro para cá, eu e a Beth, ela tá aqui na reunião de oração, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Eu falei, Beth, sabe qual é o nosso problema? É que Deus tem promessas para nós, para as pessoas, mas a gente não tem tempo. Nós queremos mudar. Aí eu me lembrei de Sara, né? Foi Sara que fez a mudança, né? Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, na família, mas ela não acreditou. Ela tentou mudar do jeito Cortou dela. o caminho, E né? olha a consequência. Até Então, hoje. Até hoje, né? Ismael Isaac. e Israel, né? E nós fazemos a mesma coisa. A gente não tem esse tempo de estar esperando, né? Sim, E eu tenho que aprender isso. Sim. Quando fala disso, não tem como não falar de Filipenses 4, né? Mas tem em Filipenses 4, versículo 5, é incrível o que diz aqui. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Uau! Ai, meu Deus! Eu acho assim, isso aqui é muito forte, né? Porque seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.
Então, quando a minha vida, né, ela caminha, porque assim, tá dizendo aqui que eu posso ter todos esses sentimentos, mas eu preciso ter uma moderação. Por quê? Se eu não tiver essa moderação, as pessoas à minha volta estão vendo. E aí ele diz, né, perto está o Senhor. Quer dizer assim, primeiro, para eu confiar que o Senhor está perto. Confiar que ele está perto. Segundo, e porque eu confio que ele está perto e vai me ajudar a resolver essas questões todas da minha vida, eu tenho que ter as emoções moderadas. Olha só, é forte isso, né? Não é fácil, Não. mas é uma proposta aqui, né? A palavra está falando, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. E antes disso ele falou, alegrai-vos no Senhor, e depois ele já diz, não andeis ansiosos, 5, né? Sim. Então, o excesso, né, dessa ansiedade também tem a ver com o nosso testemunho pessoal. É que né? e ele até complementa isso aí no versículo 8, né? Tudo que é bom, tudo que é agradável. Tudo é mente, irmão. É mente. Mas aqui, se você voltar, ele vai falar duas coisas. Ah, Não andeis ansiosos por coisa alguma, absolutamente nada. Alguma No quer dizer 6, né? absolutamente nada, verso 6. Antes. Mas aí ele vai falar algumas coisinhas que eu gosto muito quando eu ministro sobre isso aqui, ó. Mas em tudo, pela oração, pela Sim. súplica Deus e com sabe. ações de graças. Apresentem Sim. seus pedidos a Deus. Aqui ele está falando aquele de já dá oração, receita. né? Para você quebrar a ansiedade, oração, súplica. Acho que essas duas coisas são importantes, né? Mas orar e suplicar, as pessoas fazem isso. Na minha concepção, as pessoas fazem isso. O que as pessoas não fazem é dar graças. Elas não chegam nesse ponto de dar graças. É o né? que Jesus ensina. A né? gratidão, Já agradeça transforma. antes. A gratidão muda. Então elas não entram aqui. Aí ele fala assim, ó, e depois você passou pelo processo da gratidão também, né? Eu acho interessante isso. Porque, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, quer dizer, essa paz vem, Esse é o mas você não versículo 7. compreende, né? Isso. Guardará o coração e a mente. Duas Mente. coisas que ele coloca. Pensamentos e sentimentos. Né? A ansiedade tem a ver com pensamento e tem a ver com sentimentos. Né? O que você pensa e o que você sente. Né? Aí você vai para Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa experimentar, né? Qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia tem toda a receita, né? Essa é a verdade. Não, eu acho que é verdade, mas o que eu estou dizendo, dura a gente esperar, né? Sim. Aguentar. E falando nisso, para você ver como que para nós vermos como que é as coisas, né? Aliás, hoje eu tô que nem o pastor Marcondes pregou esses dias, ele pregava e cantava, tava bom para cantar também, né? Hoje eu tô bom para mandar abraços. Aproveitar e mandar um abraço para você, pastor Gilberto, lá de Itaquá, com a pastora Vânia. E ele estava passando por uma situação, por isso que é bom os exemplos práticos. E eu sempre conversamos assim, né? Embora muito longe por telefone, WhatsApp. E ele falou uma situação para mim. E passaram alguns dias, ele já estava em outra situação, muito melhor. E ele falou assim, olha, os meus planos eram bons, mas os planos do Senhor eram muito melhores. Então, ele tinha um plano para ele, que não estava dando certo. E o Senhor deu um plano muito melhor, que é o que está acontecendo. Então, eu também peguei isso para mim. Os planos do Senhor são melhores que os meus. Mas O é nosso errado fazer problema plano? é esperar. Não é errado. O errado é não esperar acontecer, né? Que a gente antecipa, a gente cria atalhos. E é aí que a gente E erra. tem que Mas estar aí a gente atento se o plano é do Senhor, né? A Sim. nossa vida tem Então, isso. mas E aí- às Nesse vezes caso algumas foi. pessoas fazem planos Que não não é. são do Senhor. Então, eu creio que o e que ele estava fazendo não estabelece era, né? como Mas- real, Aí você como vai aquilo tem para que Provérbios acontecer. 16:1. O que diz Provérbios 16:1? O que tem? Dos planos. Mas O homem- o homem faz faz planos, os mas a planos, resposta mas vem a da boca boca de vem Deus, da do Senhor. boca do Senhor. Senhor. Mas já aconteceu comigo, de eu ter planos, realizar, mas depois deu errado e eu sabia que eu percebi que não era do Senhor. Ele permitiu O problema que eu não é fizesse. fazer plano, o problema é Todos querer nós, que o né? nosso plano seja cumprido. Esse é o problema. E às vezes dá Não, errado. porque eu já vi pessoas, chegou no nível de ter que tomar medicamento. Porque a pessoa fez um plano para a vida dela e a gente avisar.
Você tem certeza que Deus falou para você fazer isso? Não, eu tenho certeza. Você não vai discutir. Aqui nós temos um esquema. Quando alguém disser Deus falou comigo, a gente não discute. Porque Se Deus falou, Deus quem falou, sou eu pra falar? aí o Aí você problema acabou a é seu, discussão, né? né? Então, aí o que acontece? Deus falou. E a pessoa estabelece aquilo como um plano mesmo de Deus e tal. E a gente já viu a pessoa chegar no nível quase insano atrás de um plano que Deus não falou. Porque Né? fica. Então, muita gente... Por isso que a gente precisa aprender, né? É difícil, às vezes? Mas ouvir a voz do Senhor para os nossos planos, né? Porque algumas vezes não é plano dele, eu estabeleci aquilo, e aí eu acho que tem que acontecer, e não acontece, aí eu culpo quem? Ao Senhor. Culpa Deus, né? Daquele plano que não acontece. Fico doente. Verdade. Fico doente. E esse tempo que a gente passou trouxe muito isso para fora das pessoas. A ansiedade, a depressão. E isso tem se tornado um transtorno real, que eu já conversei com pessoas que vêm falar para mim, pastor, eu posso ir no psicólogo ou no psiquiatra porque a pessoa ela era acusada porque estava com um transtorno de ansiedade. Sim. Eu falei, lógico, eu não ia falar, lógico que você pode ir, não Lógico, pode, mas pessoa. deve. Deve ir. Você deve ir. Quando precisa falar o nome. Porque começou já e são sintomas físicos, né? Sim. É como se fosse uma doença mesmo. Sim. Como se fosse Mas a dá pastora dor. tem aquele do ombro. Dá dor. Começa... É a Dor de mesma cabeça, coisa. Da tremedeira. A dor o mais normal da ansiedade, qual que é? Quando a gente desafia uma pessoa, a pessoa vai subir num púlpito, vai orar, vai pregar, que começa. Por quê? Aí o médico estava explicando. Isso o cérebro libera que vai parar no intestino e começa uma Olha só. agitação. Sim. Por isso que o pessoal fala, eu tô com dor de barriga. Mas isso é natural da ansiedade. Acontece. A preocupação, ela tem a questão. Eu falei, tem a preocupação com o futuro, né? Aquela coisa, o que vai acontecer comigo no futuro? Vai acontecer com os meus filhos? O que vai acontecer? Então você fica aquela preocupação: será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir abrir o meu negócio, né? Então é uma preocupação do que pode acontecer no futuro. Mas isso que você falou aqui agora tem a ver com a preocupação do desempenho. Desempenho, né? O desempenho. Então, como que eu vou me sair Não nisso? suprir aquilo que os outros esperam de mim, Exatamente. que eu supra, né? Eu me lembro de um rapaz que foi pregar, Nil deve lembrar isso, no culto da mocidade, na primeira igreja batista em Santo André. E ele foi convidado para trazer uma mensagem, para pregar naquele culto. Eu acho que você já... Eu já até contei isso de púlpito, né? Verdade. É assim, não é assim, falando mal do rapaz, não. É porque é a maneira que as pessoas acabam lidando com a situação. Aquela preocupação com o desempenho. O que aconteceu? Na hora que ele começou a ministrar, não passou muitos minutos, ele começou já dizendo assim, a igreja está cheia hoje, né? A igreja estava vazia. Começou... A igreja estava vazia. E aí... Não demorou muito, acho que não deu 10 minutos, ele desmaiou no púlpito. Meu Jesus. Ele desmaiou, Essa eu literalmente. fiquei sabendo agora, não sabia. Ele literalmente desmaiou. E ele era irmão de um Tadinho, já dos líderes pensou? lá da igreja. E os irmãos já sobem lá para expulsar demônio, né? Expulsar demônio não é demônio. O camarada, ele ficou tão tenso. A ansiedade foi tão grande que ele não suportou. Mas não e ele tinha esse caiu. conhecimento. Antigamente tudo era demônio, na verdade. Né? Entendeu? As pessoas, né, imaginam que isso... Claro que os outros chegaram, isso não é demônio, ele ficou nervoso, né, e tal. Então, a ansiedade. É a questão do desempenho. Eu posso falar de mim, né? E é uma coisa que a gente tem que quebrar essa Você barreira. lembra da sua primeira pregação que o senhor sempre conta? Eu Não, a minha estava primeira- lá na A minha primeira primeira Então, pregação, eu lembro eu preguei acho que 1h40, né, mais ou menos, né? E eu não aguentava mais. Porque nessa 1h40 chegava a ter 2 minutos de silêncio. Meu Jesus. Só sabia como faltava terminar, o como último acabar. que saiu Ansioso. apaga a luz. Não, eu me lembro de uma primeira vez que eu fui dirigir um culto, foi lá numa congregação da Primeira Batista de Santo André, lá no bairro do Pedroso, era o Pedroso? Acho que era o Pedroso. E aquele dia eu fui dirigir o culto e foi um ônibus lotado da Primeira de Santo André para lá, e aquela galera ficou cheio lá dentro, e o pessoal ficou nas janelas, tinha janelas laterais assim, o pessoal na janela olhando, e eu fui dirigir o culto. Eu sou muito informal, né? Dificilmente eu escrevo uma pregação inteira, eu fico muito preso com isso. E eu falei assim, não vou anotar nada não, vou dirigir o culto, não vou anotar nada.
Você não anotou nada? Não anotei nada. E Esqueceu foi. quase tudo. Não esqueci. Não, mas que para quem está você... começando a pregar, não anotar nada? Não, É não bom. fui pregar, eu estava dirigindo o Ah, culto. dirigindo. Mas sim. a questão é que você, quando você fica ansioso ou Perde a linha, nervoso, você dá um branco, ou você não fala nada, ou você não sabe como parar aquilo. Então, eu lembro que eu estava olhando assim, eu vi aquele pessoal, todo mundo olhando para mim assim, e eu tinha que falar alguma coisa. E eu fui falando. E aí você não sabe como você dá o break e a transição para passar para o outro, né? Claro que eu passei, deu tudo certo no final, mas depois você percebe que você está falando no piloto automático. Você está no piloto automático. É ansiedade, né? Ansiedade. Sim. Mas a gente tem que, nessa questão, primeira coisa, né, que a gente tem que entender. O homem é corpo, alma e espírito. E Deus deixa isso muito claro, né? A palavra de Deus fala isso. Então, nós temos o corpo, a alma e o espírito. Então, nós temos que cuidar dos três. Então, a ansiedade, ela está ligada à nossa alma, né? Ela pode estar ligada a coisas do passado, né? Por exemplo, um dia, vamos pensar aqui, uma criança. Um dia eu passei um bullying, eu já passei bullying poderosos, porque eu era uma criança gordinha, né? E assim, eu tive uma pessoa que não gostava de mim, então ela me humilhava muito na escola, assim. Então até mais ou menos eu lidava, tal, mas como eu já tinha essa dificuldade, né? Porque tinha apelido, gordinha, patinha, essas coisinhas. E eu tinha dificuldade na educação física. Então, eu lembro que essa menina ela era boa na educação física e ela me marcou para me humilhar. Hoje eu entendo que ela tinha um problema também, né? Hoje eu entendo. Normalmente quem faz bullying Porque tem. eu não era boa na educação física, mas eu era boa na dança. E ela não era, ela tinha raiva disso. Hoje eu entendo. E ela ria de mim, porque quando tinha salto em altura, salto em extensão, imagina a pessoa fazendo isso. É legal até falar disso, porque muita gente passa por Pode isso. estar passando Tem por isso. criança que passa por isso, tem adulto que passou. E um dia, sabe quando você fala assim, eu não era cristã ainda, não conhecia a palavra na sua, né, inteireza, né? Não tinha essa fé toda. E eu me lembro que eu falei assim, agora eu vou pular. Hoje, sabe quando você vai e fala, hoje eu vou fazer direitinho. Só de Vou raiva. dar tudo de mim. E eu me lembro que eu fui e dei... Sabe quando você vai? Agora eu vou. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Acho que a gente imagina. Eu fui. Tá. Quando eu fui pular, Aqueles filmes Não do tinha Walt Disney. areia Aí não no foi. chão. Eu escorreguei. Jesus. E eu estabaquei no chão. Eu caí, eu tinha uns 13 anos de idade. Imagina, 13 anos de idade. Caí sabe quando foi um tombo, o joelho quase saiu a tampa. Foi um tombo. Sabe aquele tombo que quando que você ouve assim, ó, foi esse tombo. Aí ficou pior. Aí você Não, vê, pra mim é uma- foi horrível isso, mas e essa menina riu de mim. Então, assim, eu lembro disso, que eu sofri esses ataques, né? Mas depois, quando eu fui entendendo mais, eu vi que ela tinha, porque na dança eu ia bem. Sim. E eu levei na época era o disco, o bolachão, Sim. o disco ainda, né? E eu levei o disco para uma apresentação de dança que eu ensaiei muito com uma amiga para fazer. E não é que ela quebrou meu disco. Olha. Ela falou que sentou em cima. Logo ela sentou em cima do meu Inveja, disco e quebrou o disco. Então, assim, era isso. Por que eu estou falando isso? Porque isso, às vezes, gera outras coisas lá na frente. Entra no inconsciente e isso vai te limitando. Isso. Foram lá na coisas frente. que Jesus foi me curando, a palavra de precisa Deus foi de me cura. curando na questão do desempenho. É isso que eu ia falar, né? É a questão do desempenho, né? Essa ansiedade, né? De querer provar alguma coisa, né? Aí você vai... Porque você pode brecar você ou pode você fazer com que você tente provar alguma coisa, né? Porque você fica ansioso e quer mostrar o desempenho, que às vezes um desempenho que às vezes você não tem.
Entendeu? Sua categoria é outra, né? Sim. Ou sua capacidade é em outra área, A né? minha era dançar. Então, é em outra área. Então, A mas dela só que a era na gente quer educação provar física. alguma coisa e fica aquela coisa tensa, né? A Ansiosa, ansiedade e é acaba não ter o sofrendo as controle de alguma consequências. coisa. O básico da ansiedade é isso. É não ter o controle do futuro, é não ter o controle de uma atividade que eu vou. É não ter o controle. Isso que te gera ansiedade. Porque se você está no controle, você manja bem daquilo, você está tranquilo. Você fala, não, eu consigo fazer. Agora, Sim. dá alguma coisa na mão de alguém que precisa fazer, mas a pessoa não... vai gerar ansiedade automática. E essas coisas, se você não deixa Deus trabalhar, a palavra de Deus, conselhos dos mais sábios, né? Pessoas que notam em você alguma coisa e falam, isso você não precisa. Não, você tá muito nervoso aqui. Ouvir também, porque muitas pessoas hoje em dia, eu percebo, às vezes são fechadas para ouvir. Às vezes alguém que está mais próximo, mais perto, vai dar um toque. Tá bom, né? Não é fácil mesmo, eu sei, não é fácil. Porque para a pessoa é limitante. É isso que a gente precisa entender. Para ela é difícil. Então, agora, aí entra naquilo que você falou, que é bem importante a gente falar. Quando o caso vai ficando mais grave, a ansiedade, porque a ansiedade aí vai gerando a dor no corpo. Prejuízos vai físicos. gerando a dor no corpo, vai gerando... às vezes a pessoa não é boa de relacionamentos interpessoais Vai se fechando. por causa de coisas que ela não deixou tratar, né? Ou não aceita opinião, ou acha que só ela tá certa, né? Ou se afasta e se fecha demais. E às vezes a pessoa tem tesouros lá dentro, né? E por conta disso ela se fecha. Então, dependendo na continuidade daquilo e não mexer com aquilo, aí vai ser a hora que precisa de um medicamento. Precisa. Porque vai dar algumas crises, às vezes. Tem pessoas que chegam numa crise. E o interessante é que nem todo ansioso precisa de medicamento. Isso é um mito. Não. Porque às vezes Quase você pode bem mudar, pouco. mudar seu estilo de vida, fazer passar com um psicólogo. Só isso já vai mudar o seu nível de ansiedade. Porém, tem aqueles que vai precisar de um remédio, sim. E não é pecado isso. Talvez até ele começar Até mudança, até né? porque não é para viver a vida inteira com remédio, Mas né? você falou algo interessante para mim, na minha opinião. Você falou que tem pessoas que têm limites. Mas às vezes as pessoas que estão em volta não percebem que a pessoa tem alguns limites e insistem em algumas coisas que não vai deixá-la bem. É tão bom que quer participar. E isso cara. pode trazer até mais transtorno, pode Com trazer certeza. mais ansiedade. Porque ela não consegue fazer, ela vai forçar algo que ela não vai conseguir. E vai travar de Igual vez. você forçou a pular algo que você não poderia, E- mas na dança você iria bem. Então nós temos, É. e você falou também algo interessante, descobrir os tesouros que estão dentro da pessoa, porque às vezes eu estou deixando descobrir um tesouro na pessoa e insisto que ela faça uma outra coisa que ela não se sinta bem. Isso pode causar um mal. Vamos supor, se eu forço, eu estou sendo mais um motivo de estresse para aquela pessoa. Justamente, Gerando nela. Mas, sim, perdoe. Mas a maioria das pessoas passa sofrendo e não fala o que sente. É verdade, se fecha, É né? por isso que a bomba estoura. Ontem eu li uma história que eu não sabia. Eu li uma história de uma família de Campinas. Essa história é de 2016. E uma família de Campinas que, bem resumindo, era uma família, se separou e tal. E aí começa aquela guerra por causa de filho, né? Que tem esse problema gravíssimo do homem que acha que é dono da mulher, porque ele é casado com ela, ele é dono, e quando não dá mais certo, então eu te mato. Você não vive comigo, eu te mato. A gente tem ouvido muito isso, é horrível, né? E esse caso, ele não aceitou a separação, houve toda uma história, ela disse que ele abusou do próprio filho e ele conseguiu provar que não. Então, talvez também veio nele uma revolta muito grande. E chegou ao ponto dele matar 12 pessoas de uma vez só, numa festa de Ano Novo. E aconteceu em Campinas em 2016. Eu falei, que estranho, não me lembrava dessa. horror. Aqui em São Paulo, né, em Campinas. Mas, e aí, por que eu estou falando isso? O que todos falavam dele? Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa tranquila, quieta, nunca teve nenhum problema. Mas ele guardou para ele. Imagina o que ele planejou na mente dele, olha a mente. O que ele foi planejando, pensando e falando, ao ponto dele chegar e fazer isso numa festa de Ano Novo. E gera mente e coração, né? Mente e coração. Mente, pensamentos e sentimentos, né? Ficou você falou guardando. aí.
Ficou guardando a raiz dos inclusive, males. ele matou a esposa e o filho. Meu Deus. E familiares. Por quê? Muito tempo guardando, isso foi fazendo mal, foi criando raízes. Não falou com ninguém. Não falou com ninguém. Não falou foi com ninguém. fechando, Eu me lembro Virou uma vez que amargura, né? uma gerente minha me deixou. Tinha 1 ano de convertida, mais ou menos. Eu senti ódio dela. Porque tem patrão que é só Jesus na causa mesmo, né? E eu a amava, aprendi muito com ela. Mas ela nos humilhava quando ela tinha uns momentos. Ó, né? E nesse dia ela me humilhou muito. E eu lembro que eu cheguei em casa, mas eu lembro que eu falei pra minha irmã, eu tô com muita raiva dela. E minha irmã era mais convertida, se converteu antes de mim. E a minha irmã me ajudou. Porque eu falei, eu tô com raiva dela, tenho vontade de nem falar com ela mais, né? E aí eu lembro que a Roseli veio, mas essa raiva vai te beneficiar em quê? E começamos a conversar, já era psicóloga naquele tempo, né? A Roseli já era terapeuta naquele tempo. E ela falou, olha, vamos liberar perdão para ela? O que você acha? E quando já tinha conversado um tempo, eu falei, não, eu vou liberar perdão. Então, mas eu falei para Roseli do meu sentimento. Eu liberei perdão, voltei a amá-la. Mas eu falei para alguém. E este é o ponto. Quando nós, como pastores, muitas vezes, quando a gente sabe do caso, às vezes a bomba já explodiu. E a gente não sabia. Verdade. Né? Não sabia onde começou, não sabe onde começou. Voltando para Filipenses 4:6, que a ansiedade saudável é um convite à oração. Exatamente. Ó, não andeis ansiosos, antes orem. Antes. É um convite à oração de Deus. É falar com Deus. É entregar. Entregar, confiar. Você pega o versículo 8, eu até abri o versículo 8, né? É uma coisa muito difícil de se trabalhar. Por isso tem que começar pela oração. Uhum. Porque ele vai dizer aqui, todo mundo já conhece esse versículo, não é nada novo aqui, mas finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, há verdade nisso, é real, essa preocupação é real, é para hoje. É para hoje. Tudo que é respeitável, é justo, tudo que é justo, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Né? Tremendo esse então, texto. Né? É uma palavra que, na verdade, é uma direção, é uma orientação que ele está te dando. Ele não está falando o que... Uma orientação. Mas onde você vai buscar essas coisas para você colocar na sua mente? Você vai ter que buscar essas coisas na palavra e nas coisas corretas, né? Sim. Você tem que buscar. Por isso que a gente fala assim, ó. Você quer ter vitória? Porque tem uma coisa que está muito... que as pessoas gostam muito. Livros de motivação. Né? Porque livro de motivação faz você mudar o seu pensamento. Sim. Né? Não é que o livro resolve, não. Você muda o pensamento porque você está lendo aquilo, está ocupando a sua mente com alguma coisa que realmente pode ser interessante, né, na sua vida. E você tira aquela preocupação do medo, né, da ansiedade e tal. Então, acho que essa coisa de você mudar a sua mente. Por isso que a Bíblia fala assim, ó. Né? Você pega a Bíblia, você precisa ler, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa ouvir, precisa estudar, precisa decorar e você precisa meditar. Porque quando você está andando nessas coisas, você está transformando a sua mente. A ansiedade vai embora. Uma das coisas, tá? Sim. A gente pode entrar em outras áreas aqui Eu também. lembro do começo da pandemia que a gente queria se informar e começava a ver vários jornais, isso, aqui. Eu comecei a ficar acelerado demais. Eu falei, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, não vamos assistir mais jornal. Porque você começou a ficar com medo de ir até a porta da casa. Porque isso começa a gerar uma ansiedade. Aí entra nisso. Não é cuidar, é cultivar a sua mente. Cultivar como? O que você está lançando, você vai colher lá na frente na sua mente. Mas tudo que é puro. Foi bom que você colocou isso aqui, porque a mídia... Meu Deus. ela planta o medo e a ansiedade porque isso vende. Isso vende. Isso vende, isso dá dinheiro. Inclusive, alguns, os que favoráveis aos fiquem em casa, tomava vinho bom, queijos importados,
são ricos, né? E os pobres enlatados, né? Que tinha que pegar metrô, ônibus, tiraram. Mas na pandemia, no início, para mim, depois vem a consequência, né? Mas ficou a semente boa. Eu fiquei 45 dias. Assim, no começo eu assistia, depois também diminui bastante, mas eu estudei muito a Bíblia, li bastante livros, deu tempo de estudar a Bíblia. Você Bastante trocou a assim, né, semente que estava entrando na Justo. sua mente. Então, essa semente foi muito legal. Para Sim. conhecimento foi ótimo. É evidente, para outras áreas não foi bom, porque depois vem a consequência, né? Você tem que recuperar o perdido. Mas não podemos dar ouvidos à televisão, não. Jornais, principalmente os tendenciosos, né? Tem gente ansiosa que fica assistindo aqueles jornais de bandido, de assassinato, Não de pode. sequestro. Não, eu já conversei com pessoas, falei, a primeira coisa que você vai precisar fazer é cortar esse... Não é que... Quando eu quero saber de essa notícia que eu falei agora há pouco, era de 2016, eu não sabia. Eu soube ontem, vendo no YouTube que eu soube. Porque, assim, não tem problema você ver, às vezes, alguma coisa, você quer saber como tá, já aconteceu, tá acontecendo umas coisas aqui na região, vai falar, então, não tem problema. A questão é ficar ligado naquilo e ouvindo aquilo. Há pouco tempo eu falei para uma pessoa, você assiste tal e tal e tal programação? Não só assiste, como de uma já pulava para outra e para outra. Eu falei, ó, se você ficar assistindo esses tipos de notícias, para começar, você não vai sarar. Você já tem que começar parando aí. Não, tem que mudar os né? hábitos, Entra né? aqui, vê alguma coisa só na internet, só um tema, mas não fica ligado assistindo isso. A né? informação, ela é importante, mas como você Sim. transmite essa informação também faz toda a diferença, né? Porque se você pode colocar uma informação trazendo pânico, você pode trazer uma informação para que você tenha cuidado, Sim. Isso. né? E trazer uma informação para que você tenha confiança numa vitória de futuro. Sim. Então você tem várias maneiras de você trazer informação. O que vai me dar mais retorno? Porque a mídia está pensando nisso. O Fique em Casa, o que acontece? A televisão teve a maior audiência que se pode imaginar. Então, para eles, isso é bom. Tá? Não estou dizendo que também tem que sair todo mundo aí aprontando. Não é essa a ideia. Mas a maneira que se passa a informação, maneira, né? ela é muito importante. E como que a gente recebe as informações também? Qual é o nosso filtro? Está em Filipenses 4:8. É bom, é puro, é respeitável, é justo, verdadeiro? é verdadeiro, entendeu? Porque as pessoas não filtram muitas vezes as coisas. Isso é verdade? Isso é mentira? Você ouve um comparativo para ver o que é verdade e o que é mentira? Às vezes não há comparativo. Lembra do pastor Edson pregando, ele falava assim, ó, irmãos, fica com a Bíblia aberta aí para ver se o pastor não está falando besteira, entendeu? Para que você tenha um comparativo do que eu estou falando e do que a Bíblia está dizendo. Né? Porque eu posso falar qualquer coisa, eu posso pegar qualquer versículo aqui e falar qualquer coisa em cima daquele versículo. Mas é verdade? Está dentro de um contexto? Ou é apenas um pretexto para aquilo que eu quero passar? Sim. Nós tivemos uma experiência palpável e real aqui. Que foi o quê? E vimos outros pastores, amigos nossos, que tiveram a mesma experiência. Lógico que era para tomar todos os cuidados. Tudo isso é verdadeiro. É lógico que as pessoas estavam morrendo. Também é tudo verdadeiro. Né? Não sei exatamente o número, mas enfim, a gente sabe que as pessoas não morreram, muitas pessoas queridas nossas, pessoas à nossa volta, né? Toda a situação é terrível, mas depende onde você foca isso, porque olha só, em primeiro lugar, a gente evitou também de ficar vendo demais as notícias. Por exemplo, eu quero saber o número de pessoas que morreu hoje, eu abri aqui, Tem tudo. olhava, tá bom, oh meu Deus, tem misericórdia, né? E choramos tanto, né? Tantas vezes, né? Nessa pandemia. Mas, enfim, depende do foco. Qual foi o foco que nós tivemos, eu e o pastor? Eu tô falando mais eu e ele aqui, porque na época a gente até vocês a gente falou, fica em casa, porque já pensou se a gente fala assim, olha a situação para um pastor presidente, né, gente? Você como pastor presidente fala assim, não, Zé Carlos, vem aqui e vem trabalhar, fica aqui. Marlon, vem aqui. Né? Marcones, ele está aqui atrás, viu, gente? Marcones, ele não está aqui, mas ele está aqui atrás, nosso queridão. É o produtor aqui, tá de produtor junto com o Natan aqui hoje. Mas, aí, por quê? Se nós falássemos isso para as pessoas, para vocês... Você está comprando a responsabilidade. Exatamente. Aí vai, Marlon vem e fica... Tal. Aí o Marlon pega um Covid e morre. Sem Já vir, eu pensou? peguei. Então, e você pegou. E você pegou, né?
daqui, acho que só você que pegou. Mas não morri. Covid. Tá aqui, Tô inteirão. vendo. Deus é vivão. bom. Deus Aleluia. é maravilhoso. Ficou só 14 dias lá fechadinho, né? Doideira. Isso Ansioso é que muito só. ansioso, senão o Marlon ficar quietinho, né? Acelerado. Mas vejam isso. Nós tínhamos essa, né? Mas ao mesmo tempo nós tínhamos que fazer alguma coisa acontecer. Aí o que a gente fez? A gente foi orar mais em casa. Fomos, né, orar mais a palavra. Aí a outra coisa, tem muita gente passando fome. Nós somos a igreja de Cristo. Eu não conseguia imaginar a igreja de Cristo toda fechada e gente na rua andando com fome. Paralisada. Paralisada. O que nós começamos a fazer? Uma campanha para alimentar as pessoas. Para a glória de Deus, nós conseguimos alimentar pessoas, 250 famílias por mês, com cesta básica. A última Além conta dos passava de legumes. 5 toneladas, né? A última conta. De 20. Passou já, para a glória de Deus, Foi aleluia. bom mesmo. Fora os legumes, que às vezes vinha de 1.000 quilos, 500 Sim. quilos de legume, né? E fora os moradores de rua. E disso tudo, a gente está com uns 4, 5 internados se recuperando de drogas. E a igreja que paga, os E irmãos da surgiu igreja. fé em ação. Surgiu. O que nós fizemos? Do limão, uma limonada. Mas, e se a gente ficasse parado? Meu Deus, tá todo mundo morrendo. Meu Deus, né? Não, a gente foi fazer alguma coisa. Com toda a segurança, Correndo com os riscos, sabedoria. mas com segurança. Máscara, álcool, tomava quase banho de álcool. Mas, assim, tomando os cuidados, alguns irmãos se voluntariaram e a gente começou a fazer esse trabalho. E se a gente ficasse... Aí, por que eu estou dizendo isso? E disso, eu vi que também no mundo espiritual, porque a gente é corpo, alma e espírito, isso cuidou de nós. Cuidou da nossa alma, das nossas emoções, né? Da minha casa. E isso também nós percebemos agora no mundo espiritual. Deus viu. Sim. E Deus, vamos falar, Deus tem nos abençoado como igreja. Amém. Deus tem sido muito bom. Então, quando você abre mão, só para fechar quando você abre mão dos seus medos e fala, Senhor, vai comigo, vai na minha frente. E ao mesmo tempo, depois eu quero falar disso, né? Você trabalha isso na sua mente, né? Você dá oportunidade de crescimento no meio de uma batalha, no meio de algo muito difícil, você tem a oportunidade de crescimento. E eu vi que Deus também tem abençoado a igreja por conta da gente ter se entregado a esses medos totalmente, né? A ansiedade. Não é que não tivemos, não. Teve noite que eu senti falta de ar e falar, será que eu tô com Covid? Ó, que coisa, né? Porque você vai aqui pro Salmo 121, por exemplo, é onde você coloca os seus olhos, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Glória a Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, onde você coloca os olhos, né? Você vai vencer a ansiedade dependendo de onde você coloca o seu olhar, né? Colocar os olhares numa situação difícil, você vai ficar ansioso. Mas se você colocar os olhos no Senhor, você sabe que dele vem o socorro, dele vem a proteção, dele vem o cuidado. Tá? E o nosso problema, muitas vezes, da ansiedade é esquecer da questão dessa paternidade, da paternidade de Deus, que Deus cuida, que Deus protege, que Deus abençoa, que Deus ele faz na hora certa. Tá? Mesma coisa, nós temos os nossos filhos. Você tem uma criancinha, o bebê, ele chora porque está com fome, mas ele sabe que o pai vai cuidar. O filho, ele levanta de manhã, ele quer saber se o café está na mesa, ele nem está pensando se vai ter dinheiro para comprar ou não. Ele levanta e vai direto para a mesa, né? Vai direto para o armário. Então, porque o pai está cuidando. Então, onde nós colocamos os olhos? Está ansioso de nenhuma maneira, né? Para levantar de manhã e tomar o cafezinho. Então, a ideia é nós colocarmos os olhos no Senhor, né? Ele vai cuidar. Esse versículo é muito importante. Se a gente analisar, né, que nós estávamos falando, nós sabemos que o Senhor é a importância, nossos olhos estão nele. Os planos são dele e a gente talvez interprete errado. Mas, se me permitam, aí já é um contexto mais que histórico, né, teológico, há alguns estudos que apontam que, neste caso, quando Davi fala que as guerras ocorriam nos vales, né? E os reis, né, a gente vê em filmes, ficavam no monte, no alto. Uhum. E o Davizão lá, né, rei, e os soldados iam. E ele está protegido. E iam mais soldados. Eles chegaram aos 30, foram.
E aí ficam os 13. Ficou só ele. E ele vendo a guerra. Quando ele desce, ele não vê ninguém no monte. Pô, eu estou sozinho agora. Mas daí ele diz, não estou sozinho com meus soldados. Estou vendo o meu socorro que vem do alto, que é o Senhor. Então, eu acho isso muito legal. Que o próprio Davi, ele reconhece cheios de soldados, milhares de soldados, e eram os soldados, né? Os 30, inclusive, e aqueles 3 que protegiam ele. E quando ele se vê no meio da batalha, ele lembra do Senhor dizendo, bom, tem toda essa proteção, mas a proteção vem do Senhor. E é essa proteção que eu gostaria de crer, que nem Davi crer, né? Igual a Davi creu, que nós estamos no meio da multidão da igreja, né? Igual você falou, dos pastores, dos membros, de tudo, e às vezes a gente se sente tão sozinho, né? Por isso a importância de procurar pessoas, né? De falar com pessoas idôneas. Por isso que é bom as comunhões, né? Comunhão é bom por isso, porque Comunhão na é hora da bom. comunhão é igual quando eu era jovem, jogava futebol. O pastor era craque, ele sabe, né? Tipo, podia ter 1 milhão de problemas, ser ansioso, mas naqueles 45, 90 minutos não existia problema. Você jogou bola, você sabe. Tinha problema? Só o problema é que não sabia jogar muito, né? Tudo bem, mas você não esquentava a cabeça. Eu achava de. Quem quiser jogar bola, Laurindo tem um time de futebol. É só entrar no Só time entrar do no Laurindo. time. Eu tenho certeza que enquanto estiver lá, não tem ansiedade. Não tá O Laurindo preocupado com o ama desempenho, né? Futebol. A ansiedade é para fazer o gol, né? Mas é importante falar, conversar e se abrir. Essas mesas que a gente tem tido é importantíssimo. E ter pessoas realmente de confiança. Aquele que você... Pode falar, né? Sempre vai ter 3, 4 que você vai falar mais, né, com esses. Então, ter essas pessoas que você pode... Esses dias, semana retrasada, eu estava preocupada com algo e o tom da minha voz... Eu tenho algumas amigas, assim, que elas... Quero até mandar um beijo, pastora Rita, pastora Cláudia Guimarães, pastora Rita Ferreira, que, assim, elas têm um tom de voz que elas... Se eu gravar áudio, elas conhecem até o tom da minha voz. Aí eu me lembro que nesse dia foi a Cláudia. A Cláudia, tá tudo bem com você, amiga? Amiga, abre o coração aí, tá tudo bem mesmo? Eu falei, gente, que legal, né? Você tem alguém que conhece o tom da sua voz e fala, amiga, abre o coração, tá tudo bem com você? Eu falei, não, eu tô um pouco preocupada com algo e tal, né? E falei com ela. E ela já conversou, falou umas coisas bem pontuais e legais. Aí já fez uma oração poderosa. Eu falei, nossa, meu Deus, já tô diferente. Tirou o peso. Olha que coisa, como a gente precisa um do outro. Né? Eu tô aqui olhando aqui o nosso tempo, acho que já realmente, né? Tá esgotando? Isso. E eu estava lembrando aqui de um texto, eu até fui olhar aqui, porque o Zé Carlos falou dos exércitos aqui, né? E de onde nós colocarmos os nossos olhos também. E lembrei de Eliseu e Geazi. Sim. Eu lembro disso. Quando Geazi levanta de Muito- manhã muito legal. e vê os inimigos à volta deles, eles cercados, e ele vai falar com Eliseu fala, sabe nada, inocente. Né? Verdade. Sabe nada, inocente. Muito bom. Aí sim. Eliseu fala, Senhor, abre os olhos de Geazi. Aí Geazi, ele olha em volta, em 2 Reis, né? Ele olha em volta, aquela multidão do exército de Deus, né? Então ele fala, mais é o que estão conosco do que estão com eles, né? Então você não precisa temer, Deus está presente, né? Amém. Em toda a situação, né? Então é aquela coisa assim, é normal o homem ficar ansioso? É normal, porque isso é da vida, é nosso, né? Porém, nós temos que saber que nós temos o Senhor, Amém. temos Deus. Se Deus abrisse os nossos olhos, Nossa. né, nós veríamos coisas assim tão fantásticas. Mas hoje nós vivemos pela fé, né? Amém. Sem fé é impossível agradar a Amém. Deus. Então, Amém. pela fé, nós cremos que Deus está nos protegendo e nos abençoando e cuidando de cada um de nós. Você vai ficar ansioso, Marlon, Zé Carlos, pastor Anil? Vão ficar ansiosos. Um momento ou outro vão ficar ansiosos. Mas não pode andar ansioso, né? Porque aí já é não acreditar que Deus vai prover todas as suas necessidades. Gente, eu sei que a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas ainda eu sei que vocês têm ainda um complemento aqui fantásticos para trazer para nós aqui. Então vou deixar vocês complementarem aqui. Agora tá uma palavra final de cada um de vocês aqui. As considerações finais agora? Isso, Zé. Semana passada, não, no outro. Tá? Tá no outro. Você esqueceu Entendi. que eram as considerações, né? Então, quem quiser começar fazendo as considerações aí, fique agora. Mas é. Comigo? Olha, eu vou falar de algo que conta-se no interior, né?
de ansiedade. Tinha muito compadres e comadres antigamente, né? Que eram bem Sim. legais, né? Alguns antigos ainda falam de compadres, comadre. Minha mãe fala comadre e tal, compadre e tal. E um compadre precisou de dinheiro. Aí foi lá no outro compadre e emprestou um dinheirinho. 45 dias para pagar. Acho que eu já contei, né? Não contou não, pode contar. E no dia seguinte ele já estava preocupado. Puxa, eu preciso pagar o compadre. Mas ele tinha 45 dias para pagar. 40 dias ele não conseguia dormir. 43, e nem deixava a mulher dormir. Aí quando deu no dia de pagar, ele falou, mulher, de madrugada, eu tenho que pagar o compadre hoje e não tenho dinheiro. Ela falou, o que eu tenho com isso? Vai lá e avisa o compadre que você não pode pagar. Aí ele foi, bateu na casa do compadre de madrugada. E o compadre assustado acordou, né? Que foi, compadre? Olha, compadre, eu te devo, mas não posso te pagar hoje. Voltou para casa e dormiu. Mas quem não dormiu foi o compadre. Então, muitas vezes a gente tem que... Lógico que não pode fazer isso, né? Mas a gente não pode ficar ansioso. E se tiver que dar uma satisfação, dê antes, tá? Para não deixar a pessoa não dormir, né? Então, às vezes a gente fica sofrendo por antecipação mesmo. Não podemos. Sim, sim. Pode falar. Ansiedade é natural do ser humano, mas não deixe ela te controlar. A Bíblia nos ensina, mas eu sei que às vezes você já está. Então procure alguém, vai conversar com alguém, procure, se você está num nível já que não tem mais o controle, atrapalha a sua vida em concentração, em viver a sua vida normal, de não consegue mais sair de casa, vai procurar uma ajuda profissional, querido. Você não está em pecado, você não está endemoniado, fica tranquilo. Entenda isso. É importante você se cuidar, biblicamente, mas se você também precisa, vai procurar a ajuda de um profissional. É importante isso. O importante é você estar bem. Porque se você não estiver bem fisicamente, quimicamente, seu cérebro, isso vai gerir em toda a área da sua vida, na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Então, não se esqueça. Vai atrás de alguém na sua igreja, seus pastores, seus líderes. Vai conversar. E Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Há algo que eu aprendi ao longo da minha vida cristã, aprendi, graças a Deus, há um tempo atrás já, que é dar uma ordem para a minha alma. Isso, assim, eu acho, é algo que eu faço. Né? Davi fazia muito. Baseado em Davi, exatamente. Baseado em Salmos, Davi fala isso várias vezes, né? A minha alma o sabe muito bem. Aquieta a alma. Então, Davi fala com a alma dele. Aí eu pensei, se Davi fala com a alma dele, então eu também posso fazer isso. Então, é algo que há muitos anos eu faço. Eu dou uma ordem para minha alma. Alma, aquieta-te em nome de Jesus. Alma, espera. Alma, acalma. Então, isso é muito bom mesmo para mim. Eu faço isso, funciona e eu quero deixar essa dica, né? Eu me lembro que eu ensinei uma criança uma vez muito ansiosa. E eu disse para ela, calma, calma, calma. Ela estava naquele momento, assim, e eu disse, calma, 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 calma. Olha, eu vou te ensinar uma coisa. Quando você ficar assim, põe a mão no seu coraçãozinho. Põe a mão no seu coração e diga, em nome de Jesus, alma, aquieta agora. Aquieta. E ele aprendeu mesmo. E um dia a mãe ficou em casa. A criança chegou e falou para a mãe, falou assim, mãe, a pastora Nil me ensinou. Quando você fica desse jeito, põe a mão no seu coração e dá uma ordem para sua alma. Uma criança de 5 anos falou isso para a mãe. E a criança aprendeu, né? Espero que esteja colocando em prática ainda. Mas, assim, é algo para mim, como uma receita de vida. Aquieta, alma, aquieta. Você não pode fazer isso agora? Aquieta. Então, eu quero deixar essa dica para você, que é muito especial também. Amém. Irmãos, irmãos, né, amigos, né? Vamos lembrar aqui o seguinte. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Refrigera-me. Guia-me mansamente por águas tranquilas. E refrigera minha alma. Né? Então, na verdade, o Salmo 23 mostra que você pode descansar no Senhor. Né? Então, descanse em Deus. E alguns outros detalhes assim, que acho importante também para
só para a gente dar o pontapé não, né? Agora os finalmente aqui, é o seguinte, faça um bate-papo, reúna os amigos, reúna sua família, um bate-papo, à mesa, né? Converse, troque ideia, faça um joguinho legal também, você trabalhar a sua mente, né? Eu não estou fazendo, mas eu tenho que fazer. Faça caminhadas, vai praticar um esporte. Tudo isso faz parte, porque nós somos corpo, alma e espírito. Tá? Então, as áreas sendo trabalhadas por completas e sempre buscando o Senhor em todas as coisas e crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor Marlon não, né? Pastor Marlon. São vários, né? Pastor Marlon, fala, né? Uma grande bênção aqui. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar de novo? Não, não vai falar mais nada. Chega. Ele fala, deu oportunidade de chuta. Não, e hoje teve Pastor mulher, né? Então acho que hoje... Né? Pastor Zé Carlos, uma bênção e um privilégio ter aqui a Nil com a gente aqui nesse podcast aqui abençoado. Glória a Deus. Amém? Obrigada. Deus abençoe, queridos, até a próxima vez que estaremos juntos no nosso podcast. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Acabou.